E já tivemos uma boa dose de ensino. Tivemos ou não, irmãos? Nós vamos ler a palavra, né? Mas antes aqui, pastor Elias Schwitt, que dirige a nossa congregação, como é que chama lá? O Ramala, Jardim Ramala, bonita congregação, né? Quem conhece o Ramala aqui, irmãos? Nem todos conhecem, né? Procure conhecer, é o nosso setor, na medida do possível. Quando você puder, vai lá, né? Vai lá, juntamente com o dirigente lá, e dê um glória a Deus. Esses dias eu fui lá no Cidade de Nova América. Quase que eu atravessei o Oceano Atlântico para chegar lá. Depois eu atravessei o outro Oceano Índico para chegar no Jardim Represa. A hora que você puder, vai lá, visita as congregações, né? O pastor Elias passou aqui uma referência bíblica, Salmo 68, o verso 25, ele diz assim o texto bíblico: os cantores iam na frente. Esse era o culto, irmãos, né? Do povo de Deus. Os cantores iam na frente e os tocadores de instrumentos iam atrás. Olha que ordem, né? Então, irmãos, veja que a gente precisa ler a Bíblia, né? Realmente. Deus abençoe Jardim Itatiaia, Jardim Alvorada, pastor Wellington, pastor José Luiz. Deus os abençoe. Vem para cá, tem lugar aqui. Chegue aqui, glória a Deus. Se tiver mais algum dirigente embaixo, irmãos, venha para frente, por favor. Tem lugar aqui ainda, por aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, né? Conforme Paulo o chama. Glória a Deus, o médico amado. Veja, irmãos, naquela época o Senhor salvava gente de alto nível também, né? Salvação é para todos, irmãos, é para os mais simples, mas é também para os mais cultos, né? Se assim podemos dizer. E o culto de ensino, irmãos, escola dominical, eleva o nível da igreja. Um culto de ensino, o pastor que não ensina, a igreja dele é sem nível. Mas a gente, irmãos, num culto de ensino como esse, a gente precisa ensinar, às vezes, até etiqueta para a igreja. Sabia disso? Até etiqueta, irmãos, até como o crente deve sentar à mesa, não é? Num restaurante, por exemplo. Tem muitos que não sabem, irmãos, não é? E a gente precisa ensinar até isso para a igreja. E na igreja a gente vai adquirindo nível, né? Por exemplo, irmãos, quando você terminar de comer num restaurante, eu já vi gente reclamar que o garçom tirou o prato dele e ele estava comendo ainda. Sabe por quê, irmãos? É porque ele às vezes não sabe se portar no lugar. Como que se faz, irmão, quando termina de comer? Quem sabe? Os talheres, irmãos, o garfo e a faca, você pega eles juntos e põe do lado direito do prato. O garçom sabe que você terminou, mas às vezes ele faz isso no meio, ele pensa que terminou e tira o prato. E às vezes a pessoa estava comendo, e ele não sabia, ele pôs lá, e inadvertidamente pôs o garfo e a faca juntos do lado direito do prato. Quem sabia disso, irmãos? Só vocês e os outros. Então, veja que no culto de ensino a gente aprende essas coisas também. A gente vai falando disso, irmãos, tá certo? Escada rolante, eu já falei aqui. Quando você for subir uma escada rolante, irmão, você é crente, povo zeloso, especial, de boas obras. Não fique no meio plantado ali, irmão, sabe? Encoste de um lado, sabe? Aqui no Brasil a gente costuma ficar do lado direito. Tem países que tem que ficar do lado esquerdo. Chega no lugar, dá uma olhada como é que estão fazendo. Se você não quer subir a escada rolante andando, você quer ficar, esperar ela subir sozinha, para isso ela é uma escada rolante, fique de um lado. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente às vezes com pressa,
precisando passar, e a pessoa fica plantada ali no meio. Não faça isso, pelo amor de Deus. Encoste de um lado. Que quem faz isso, ele está falando: ó, eu sou um ignorante. Quem é educado, irmão, sabe essas coisas e fica no lado certo, entendeu? Pessoal, essas esteiras também que tem às vezes nos aeroportos, essas esteiras rolantes, ali também a pessoa chega e entra com um carrinho em cima da esteira. Não faça isso, aquilo lá não é para subir com um carrinho, entende? Se você não quiser ir andando na escada, na esteira rolante, claro, é todo um direito para isso, ela é uma esteira rolante, fique de um lado, entende? Pare ele de um lado. Na saída da igreja, por exemplo, tem gente que acaba a reunião, mas ele se aplanta na porta, fica lá, arruma uma rodinha e fica lá, conversando. Tem gente que precisa sair, mas não faça isso não, pelo amor de Deus, entendeu? Então são coisas que a gente vai aprendendo devagar, amém? E vamos falando assim, né, na medida do possível, um pouco por vez. Deus quer que a gente cresça nisso também, sabe? Na educação, no aprendizado, no nível, entende? Enfim, mas temos muita coisa para falar. Lucas capítulo 3. Versículo 22. Que diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Quantos podem dizer amém? Não é o meu assunto, irmãos, mas aqui esse versículo é um dos versículos mais lindos da Bíblia, que falam da Trindade, da Santa Trindade, da Santíssima Trindade. Você sabia que não tem a palavra Trindade na Bíblia? Não tem esse nome na Bíblia, não é? Trindade. Tem Deus Trino, Deus Triuno, não é? Mas Trindade não tem. E assim foi estabelecido porque Deus, ele é trino, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, irmãos, aqui é um dos destaques da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, eles são apresentados cada um num lugar, porque tem gente que acha, irmãos, não é? Os unicistas acham que Jesus é o Pai, é o Espírito. Então ele é tudo, né? Mas cada um é um, irmãos, né? Então a Trindade é isso. E aqui tem um destaque, né? Por que tem um destaque, irmãos? Jesus está na água, né? Acabou de ser batizado. O Espírito Santo aqui está descendo, está nos ares, né? Entre o céu e a terra, descendo como uma pomba, né? Em forma corpórea, quer dizer, visivelmente. Todos viram uma forma como uma pomba. Não era uma pomba, mas era como uma pomba, né? O Espírito Santo descendo, e o Pai estava onde? O Pai estava no céu, bradando, né? Tu és o meu filho amado, ou este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. O Pai falando do céu, Jesus na terra e o Espírito Santo no ar. Um dos versículos mais lindos, irmãos, que destacam a Trindade, não é? Mas o que eu quero falar aqui, irmãos, o Espírito Santo como uma pomba. Nós cantamos o hino 155. Eu pedi para o maestro Elias conclamar os músicos para tocarmos e cantarmos, né? O hino 155. O hino 155 fala do Espírito Santo, irmãos, ali de algum jeito, né? Fala do Espírito Santo. Quem se lembra como? Como fogo, lembra? Como a brisa, como o óleo, não é? São expressões do autor. Que a harpa cristã, irmãos, ela se encerra num ensino
bíblico profundo, né? Verdadeiro, puro e claro, né? Doutrina do Espírito Santo, irmãos. E eu quero falar nesta noite, com a graça que o Senhor me conceder, destacando aqui na doutrina do Espírito Santo os símbolos do Espírito Santo, como ele age, né, na nossa vida, como ele age na igreja, através, irmãos, destas representações, ou dessas figuras. São várias, eu quero falar das principais nesta noite. A primeira que eu quero destacar, li o versículo 22, não é? Do capítulo 3 de Lucas, porque ali fala que o Espírito desceu como pomba, um símbolo, né? Glória a Deus. Começando aqui, irmãos, do Espírito como óleo, ou como azeite. Por quê, irmãos, né? Por quê? Principalmente no Antigo Testamento, irmãos, era como o Espírito Santo ele era apresentado, com exceção de alguns, né, que recebiam o Espírito Santo, o profeta, por exemplo, né? O resto, irmãos, era feito por figuras. Por exemplo, irmãos, a unção, eu falei aqui esses dias, acho que foi na ceia que eu falei, né, sobre a composição do azeite da unção, que tinha algumas partes, né? O azeite da unção não era simplesmente um azeite, irmãos, não é? Ele tinha azeite puro de oliveira batido, não é? Mas ele tinha ali juntamente mirra, tinha canela, tinha cálamo e mais uma substância. Quem se lembra? 10 para quem se lembrar. Falaram aqui. Era cássia. Falamos sobre isso aqui, né? Por quê, não é? E como que isso age na igreja, não é? Então esse era o óleo, irmãos, que era despejado na cabeça de quem? Na cabeça, irmãos, do sacerdote que ia ser designado, não é? Designado. Era despejado, e mais alguém, era despejado na cabeça do profeta. Era despejado em mais alguma cabeça. Quem era? Dos reis, né? Lembra que Davi foi ungido? Samuel despejou, né, o azeite, o frasco de azeite. Aquilo era um chifre de carneiro, mas era um vaso feito de chifre de carneiro. Carneiro, irmãos, é o adulto do cordeiro, não é? De quem que a gente lembra? Do cordeiro de Deus que foi morto, não é? Olha, irmãos, a unção, né, o óleo. E aí a Bíblia diz assim: e daquele momento em diante o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Então o Espírito como óleo, irmãos, o Espírito como azeite, o Espírito Santo como a unção. Glória a Deus. Eu marquei aqui mais um texto que eu não vou ter tempo de ler tantos textos, né, e falar de tantos símbolos, mas eu gostaria de destacar ali Êxodo capítulo 30. Irmão Jurandir, vê se dá para pôr lá, pelo menos esse daqui, versículo 22 ao 33, um texto grande, não é? Falou o Senhor a Moisés dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias. Olha as especiarias: da mais pura mirra, 500 ciclos, da canela aromática metade, a saber 250 ciclos, de cálamo aromático 250, metade também, né? De cássia, que era a quarta substância, 500, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Continua: e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, que será o azeite da santa unção. Esse que eu estou falando. E com ele ungirás, olha o que ele vai ungir, vai contando: ungirás a tenda, que era o tabernáculo em si, né? A arca do testemunho, que mais? A mesa com todos os seus utensílios, era a mesa dos pães da proposição, não é? O castiçal com os seus utensílios, o altar do incenso, que era o que estava lá dentro do lugar santo, né?
onde se queimava o incenso, o altar do holocausto que estava lá fora, no pátio aberto, né? Onde se queimavam os sacrifícios, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Quantos deu? Continua lá, olha. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que nelas tocar será santo. Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Mas esse daí, olha, não se ungirá com ele a carne do homem, quer dizer, o corpo, né? Nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Quantos podem glorificar a Deus? Era o Espírito Santo, irmãos, que as pessoas não podiam receber, entende? Mas hoje nós podemos. Hoje o óleo ou o azeite é um símbolo do Espírito Santo, mas ele desce realmente na igreja. O que era, irmãos, esse azeite? Era esta unção aí, essa designação, viu? Que deu 9, não é? O número dos ungidos, contando Arão, né, que era o sumo sacerdote, e os seus filhos, que eram sacerdotes. 9, o número total. Tudo lá no tabernáculo era ungido. Tudo, os móveis todos, né? os utensílios todos, veja, era a unção, era para o castiçal com todos os seus utensílios, para a mesa com tudo que era usado ali, né? Enfim, irmãos, sabe o que é isto? Esta unção, irmãos, era a operação do Espírito Santo em Jesus. Dependia dele nascer para que a igreja pudesse receber. Hoje ele já estabeleceu. Por isso o nome dele, irmãos, o nome de Jesus no Antigo Testamento é Messias. Messias em hebraico significa o quê? Quem sabe? Ungido. Ungido, irmãos, é aquele que é designado, é comissionado por Deus. E no Novo Testamento o Messias aparece com o nome do quê? De Cristo. Cristo é a mesma coisa, ungido em grego. Então, irmãos, esta é a unção que desceu sobre Jesus. Tudo em Jesus era pelo Espírito Santo. Na igreja é assim, irmãos. Então a unção está aqui, a unção está aí, a unção está aqui, a unção está lá no som. Tudo aqui, irmãos, está em tudo. Na igreja tudo é ungido, tudo é santificado, até os bancos. Tudo que é usado aqui, irmãos, é para a glória de Deus. Viu lá? Quem fizer isso e usar para si mesmo será extirpado. Extirpado é o que, irmãos? Morto, destruído. Então, irmãos, o Espírito de Deus age na igreja. Glória a Deus. Como tem tantos símbolos, podíamos falar uma sexta-feira, né? Pelo menos 1 hora em cada símbolo desses. Mas olha, irmãos, o próximo que eu quero falar é o Espírito como água. O Espírito Santo como água. Não é água, né? Mas é como água. Glória a Deus. E como é lindo, irmãos, né? Os textos, como são lindos os textos que falam, né, do Espírito Santo, irmãos, como água. O Espírito Santo como água, irmãos, é aquele que lava a gente, literalmente, irmãos, mas lava a gente, irmãos, no Espírito. Põe lá, irmão Jurandir, Tito 5, aliás, Tito 5 não tem, Tito 3 e 5, não tem 5 em Tito, irmãos. Mas tem 3, né? Olha lá. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela o quê?
lavagem da regeneração, do nascimento de novo. Regeneração é o Senhor refazendo o gênero que foi degenerado pelo pecado, pela regeneração e da renovação do Espírito Santo, que agiu e age em mim, em você, em nós, na igreja. Lavagem. Com o que se lava? Água, não é? Glória a Deus. Efésios 5:26. Põe lá, irmão Jurandir, por favor. Para a santificar. S.A. é a igreja, né? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Lavagem da água. Toda a igreja está lavada. Não lavada fisicamente, porque fisicamente ele tomou banho lá hoje, não tomou? Quem não tomou ainda, que veio do serviço direto, mas vai tomar banho ainda. Não deixe de tomar banho, por favor. Tome banho. Se você ainda não tomou, tome. Passe um desodorantezinho. Também se você for dormir com a sua esposa, pelo amor de Deus, vai cheiroso, limpo. Pois é, irmãos, o Espírito Santo fez isso com a gente, lá no Espírito. Ninguém pode lavar um Espírito, irmãos, mas o Espírito Santo faz isso. Essa é a ação dele como água. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele nos lavou, irmãos, e continua nos lavando. Glória a Deus. A lavagem, irmãos, ela é progressiva. E essa linguagem, irmãos, não dá tempo de falar esses detalhes, mas era baseada na purificação das virgens para os casamentos. Tinha uma famigerada lavagem, banho, né? De um ritual para as virgens serem apresentadas no dia do casamento. É essa linguagem usada na Bíblia para o Espírito Santo purificar a igreja. Está lavando a gente lá dentro. Lavar por fora a gente toma um banho, mas lavar por dentro é só Ele. Só o Espírito Santo lavou o meu espírito. Sabe como é que a gente era chamado, irmãos? De imundo. Nós éramos imundo. A mesma linguagem usada para demônio, você sabia? No sentido de espírito imundo. Nós éramos assim. Mas o Espírito Santo veio e nos lavou, nos regenerou, nos renovou, nos transformou, nos abençoou, e hoje estamos aqui. Que bênção, né? A água lava. O que mais que a água faz? O quê? A água, irmãos, ela sacia a sede, né? O Espírito Santo sacia a sede da nossa alma. Se você tem sede, beba. Tem água correndo aqui nesta noite. Por isso que Deus, irmãos, quando Ele quis plantar o jardim, foi Deus que plantou o jardim do Éden. Você sabia? A Bíblia diz isso. Ele plantou o jardim do Éden. Não existia, não. Ele plantou para pôr o homem lá. Antes Ele pôs um rio que regava o jardim. E o rio se dividia em 4 braços. O primeiro braço era, falei disso aqui já, né? O primeiro braço era Pison, o segundo braço era Gion, o quarto braço era Idequel. E o quarto, o que era? O terceiro era Idequel, né? Falei isso? Falei errado. O terceiro era Idequel e o quarto, quem sabe? Eufrates. Esses 2 últimos existem até hoje, né? Lá no Oriente. Pison, irmãos, significa grande difusor de água. Quem é? O Espírito Santo. Grande difusor de água. O rio dava água, irmãos, para todo o jardim, para manter o jardim vivo, florido, frutífero. Assim Ele mantém a igreja. Glória a Deus, que água que está jorrando aqui. O Gion, irmãos, significa rio de água viva. Olha que coisa, rio de água viva ou de água corrente, né? Quer dizer, não é uma água parada, ela se renova. Hoje tem água nova passando aqui.
Tem água nova para você. Pode receber a sua parte. Se você quiser, você recebe. O Espírito Santo está aqui, irmãos, mas jorrando muito. Glória a Deus. Os outros dois vamos deixar para ganhar tempo. Mas tem água aqui nesta noite. O Espírito Santo está jorrando água aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que mais que a água faz? Hidrata. E hidratar significa molhar, né? Umedecer. Dá para umedecer a alma? Umedece a minha alma, diz o Salmo 23. Você sabia que a expressão lá é essa? Refrigera a minha alma, é isso? É o Espírito Santo que umedece, hidrata a alma da gente. Se você chegou aqui seco, sua vida está seca, isso é secura de alma. Seja hidratado, seja aqui. A água também é a mesma palavra, ela refrigera. Oh, glória a Deus. Deixa eu correr. Um próximo símbolo que eu pus aqui, irmãos: óleo, água, orvalho. Alguns pregadores gostam de falar também que o orvalho é um dos símbolos do Espírito Santo. E sabe, irmãos, eu quando falo disso, eu gosto sempre de dizer, olha o que eu gosto de dizer. Deixa eu achar aqui, o orvalho, na linguagem figurada é isso. Na linguagem hebraica figurada, orvalho quer dizer bálsamo consolador. Não é bonito? Linguagem figurada, tá certo? Se você procurar talvez esse significado, você vai achar só na linguagem figurada. Bálsamo refrigerador, ou bálsamo consolador. Aleluia. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele desce. Glória a Deus. O Salmo 133 tem essa figura, né? Ele diz assim: é como orvalho. Glória a Deus. Como orvalho de quem? De Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Na realidade, Deus não está preocupado com monte nenhum, irmãos. É a igreja. Ele desce sobre mim, desce sobre você. Ele consola a mim. Esse é o Espírito Santo como consolador. Bálsamo consolador. Se você veio triste, sabe, afadigado, arrebentado emocionalmente, seja consolado. Consolar significa confortar. Você sabia que é a mesma palavra para exortar? Tem gente que acha que exortar é dar bronca. Exortar é consolar. Exortar é confortar. Exortar é fortalecer. É esta mesma palavra. O Espírito Santo desce aqui nesta noite. Desce em mim, desce em você. Não sei se você já pôde sentir. Não saia daqui seco. Aleluia. Olha, um quarto símbolo: óleo, água, orvalho, selo. Selo, irmão Veiga, mas que coisa, não é? O selo também, irmãos, é um dos símbolos do Espírito Santo. Um dos grandes símbolos do Espírito Santo. E o que é, irmãos, o selo? Glória a Deus. Veja Efésios 1:13. Põe lá, irmão Jurandir, por favor. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Interessante essas explicações, esses esforços da Bíblia para explicar o que a mensagem de Deus, né? Olha, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha o reforço, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Porque Deus tinha prometido, irmãos, que isso desceria na igreja, no crente, em mim e você. Hoje já estamos selados. E o que é o selo, irmãos?
Aleluia. O selo é uma marca. Essa marca era feita, irmãos, com o anel do rei, sabe? Era o sinete, né? Tinha as iniciais do rei ou a marca dele. Ele batia aquilo, e o documento às vezes era feito numa argila, e aquilo ficava em baixo relevo, né? E ali ficava a marca. Aquilo era um documento. Às vezes era feito isto, irmãos, em outros tipos de documentos. Não dá tempo de a gente falar, não é? Hoje, irmãos, isso é feito em animais, você sabia? O dono, ele faz um carimbo, né? Com as suas iniciais, com a sua marca, e põe aquilo no fogo. Aquilo fica... que a sociedade protetora dos animais não esteja aqui, né? Que Deus abençoe a sociedade protetora dos animais. Mas eles pegam aquele carimbo incandescente e encostam no gado, irmãos. Aquilo sai fumaça, aquilo queima e fica a marca. Deus faz isso na gente, mas não assim, mas com o fogo do Espírito Santo. A marca está lá dentro da gente. Você está marcado, você tem uma marca. E sabe de quem que é a marca? É dele, é do dono. Crente tem dono, irmãos. A igreja tem dono, não estamos sozinhos aqui não. Oh, glória a Deus, vale a pena. Estamos marcados lá dentro. E o diabo sabe, irmãos, o diabo sabe. Ele tem medo, onde ele passa ele vira a cara e bate em retirada. Mas o nome do Senhor é glorificado. É verdade que tem algumas marcas, né, juntas aí, né, mas não vamos falar delas hoje. Mas a marca, irmãos, do Espírito Santo como propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. O selo. E o que é o selo, irmãos? O selo não é o batismo simplesmente. Você sabia? O batismo é o revestimento. O selo, irmãos, a pessoa recebe quando se entrega para Jesus. A marca. Blá. Oh, glória a Deus. Deus te marcou. E o diabo não consegue apagar esta marca não, irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E essa marca ainda diz que é para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Põe lá, irmão Jurandir, esse vale a pena pôr esse também. Efésios 4:30, olha o que diz. Efésios, e não entristeçais o Espírito Santo, tudo com letra maiúscula, né? Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Essa marca está aí vigente. O dia que Jesus arrebatar a igreja, você será visto. Aquele é meu, aquela é minha, aquele também. Esse vem para cá e a igreja vai subir. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Óleo, água, orvalho, selo, vento. Vento. Glória a Deus. Água, irmãos, selo, vento. Tudo isso está no Novo Testamento. O óleo está no Antigo Testamento, como eu já expliquei, né? Mas está no Novo também, fala da unção, né? Que era feita com o azeite. Então, irmãos, o vento é um dos lindos símbolos do Espírito Santo. Precisaríamos aqui falar bastante do vento, não é? Meu Deus. Foi o vento que trouxe vida, irmãos, para Adão. Foi ou não? Deus soprou, não foi? E ele se fez alma vivente. A igreja foi assim também, irmãos. No dia de Pentecostes a igreja estava pronta, mas sem vida. Aí o Espírito Santo desceu como vento. Não é um vento, como vento. Vento fraquinho, né? Era um vento fraquinho? Não, irmãos, forte, impetuoso. Veio dominando, veio enchendo. Oh, glória a Deus. Está enchendo aqui nesta noite. Está enchendo aqui, irmãos. Está enchendo aqui. Vento. Não dá tempo de falar, mas quando Deus quis remover o dilúvio,
Foi tanta água no dilúvio, a Bíblia diz que o dilúvio subiu, irmãos, acima dos mais altos montes. O Monte Everest, mas que não está muito longe dali, da região bíblica, né? Tem quase 9.000 metros de altura, 8.850 hoje pelas medidas dos satélites, né? Nas geografias antigas, você ainda, se lê uma literatura desatualizada, vai dar como 8.887 uns quebrados, a altura do Monte Everest. Hoje os satélites mediram direito 8.850. Imagina o tanto de água para encher esse negócio, irmão. Era muita água, não era? De onde apareceu tanta água, irmãos? Mas isso não me impressiona muito. Sabe o que me impressiona mais? É saber para onde foi tanta água. Quando Deus quis mandar o dilúvio embora, Ele mandou um vento. Quantos podem glorificar a Deus? Um vento. Gênesis 8:1, né? E vai. Oh, glória a Deus. Tem dilúvio? Tem problema? Tem dificuldade? O Espírito Santo, Ele sopra. Vai levar tudo embora. Oh, glória a Deus. Só glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Oh, bendito seja Deus. Precisamos terminar, não é? Cadê que meu esboço que virou aqui? Glória a Deus. Sumiu meu... Esses dias eu perdi meu esboço pregando aqui. Tinha preparado uma palavra difícil. Como eu precisava daquele esboço. Tinha acho que 9 tópicos. O meu esboço sumiu dentro da Bíblia. E eu tive que falar tudo de cor aquele negócio. Vocês nem perceberam que eu tinha perdido meu esboço. Oh, glória a Deus. Agora eu achei aqui, né? Vento, irmãos. Glória a Deus. Que coisa, né? E às vezes Deus manda um vento forte assim, não é? Lá no vale de ossos secos, lembra? Dos ossos sequíssimos. Foi um vento, não foi? Profetiza o vento. Aos 4 ventos. Mas quem eram os ventos, irmãos? Era o poder do Espírito de Deus. Que venham e soprem nestes ossos, para que eles vivam. Sabe por que a igreja já não se tornou um vale de ossos secos, irmãos? Por causa dele, por causa do vento. Oh, glória a Deus. A igreja não é um vale de ossos secos. A igreja, irmãos, é um campo frutífero, um bosque, um pomar. Por causa do vento. Vem tu, vento norte. Não, como é que fala lá? Levanta-te, vento norte. Vem tu, vento sul. E o que? Sopra no meu jardim, para que os seus aromas se derramem. Deixa o vento soprar aqui nesta noite. Deixa o vento soprar aí, irmão. Deixa o vento pegar em você, e você vai glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Vou terminar. O que mais que você falaria? Óleo, água, orvalho, selo, vento, fogo. Glória a Deus. Fogo. E como o Espírito Santo age, irmãos, né? Estão lá em Atos 2, né? Tanto o vento quanto o fogo, não é? Foi assim que o Espírito Santo desceu na igreja, mas como fogo. Aleluia. E que símbolo lindo. Para que o Espírito Santo desceu como fogo? Lembram a mensagem de João Batista? Eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas no meio de vós está um, que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e o que mais? E com fogo. Só Mateus fala essa expressão, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então o fogo de Deus, ele está na igreja, irmãos. E para que serve? Eu sei, pastor, é para a gente fazer bastante barulho. É para isso, irmãos? Não é para isso, irmãos. É para purificar a gente. É para queimar as impurezas.
O Espírito Santo está aquecendo aqui desde a hora que nós chegamos, irmãos. Ele está nos aquecendo desde quando nós aceitamos Jesus como Salvador. O Espírito Santo glorifica o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que está na gente, aqueles restos, acho que é o hino 122 que fala isso, né? O fogo queima os restos do mal que está na gente, irmãos. O fogo vai queimando, vai purificando a gente. O fogo vai acabando com isto, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Glorificado seja o nome do Senhor. A gente parece, irmãos, um ouro no forno. As impurezas vão saindo e o ouro vai ficando cada vez mais puro. E quando ele estiver bem puro mesmo, irmãos, Deus vai nos levar para Ele. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. É assim que o Espírito Santo está fazendo. Acho que vale a pena a gente pôr aqui, irmão, sabe? Além do Isaías que foi tocado com fogo, lembra? Do altar. Colocar aqui Romanos 12, 11. Põe lá, irmão Jurandir, por favor, já estamos terminando. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede o quê? Fervorosos no Espírito. O que mais? Servindo ao Senhor. Fervorosos. Esse fervoroso, irmãos, é a mesma palavra para ferver. É o fogo que está embaixo da chaleira para fazer ela ferver. Para ferver a água. A igreja é assim, irmãos. Sem a ação do Espírito Santo como fogo, a igreja fica fria. Quantos crentes frios existem hoje, irmãos, por aí? Por falar nisso, como estamos nós? A gente está fervoroso ou a gente está geloso? Geloso, eu quero dizer, é de ser gelado, não é? Estar frio. Triste um crente frio, irmãos. Às vezes eu vejo certos irmãos felizes, ele chega perto do outro e fala assim: ô irmão, tudo bem, irmão, está alegre com Jesus? Ele fala assim: estou. Vai ser gelado assim lá não sei aonde. Pelo amor de Deus. Tem crente que acha que ganha de um freezer, irmãos. Mas o Espírito Santo está agindo na igreja, irmãos, para fazer ferver. Ele quer ver a igreja fervendo. Ele quer ver a igreja, irmãos, borbulhando. Sede fervorosos do Espírito. Vida espiritual, irmãos, cheia de fervor, cheia de calor do Espírito Santo. O fogo serve para isso, irmãos, para queimar, para purificar, serve para guiar. Lembra da coluna de fogo lá no deserto? Onde a gente precisa ir, o Espírito Santo vai com a gente, irmãos, nos protegendo, nos dando a vitória. Deixa o Espírito Santo te aquecer aqui nesta noite. Não dá mais tempo, irmãos, vamos terminar. Mas olha, tem mais um que eu quero falar ainda. Qual que falta, irmãos? Lucas 3:22. O que tinha lá? A pomba. De todos os símbolos, irmãos, a pomba é o único vivo, no sentido de ter vida. É o único. Só a pomba, não é? Que tem vida. Foi esse que Deus usou para descer sobre Jesus. Oh, glória a Deus. A pomba descendo, irmãos, ou o Espírito Santo descendo, né? Como uma pomba sobre o Senhor Jesus. Citando aqui, irmãos, uma tradução também, uma tradição e uma tradução judaica de Gênesis 1 e 2. Essa tradução diz assim, irmãos: o Espírito de Deus, como pomba, pousava sobre as águas. Aquelas águas que estavam na face do abismo. Essa tradução diz isso. O Espírito como pomba. Glória a Deus. O Espírito Santo desceu como pomba em Jesus. E é assim que ele desce na igreja, irmãos. Do mesmo jeito que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele desce na igreja. E o que era isso? Era o sinal. Deus tinha falado para João Batista: sobre aquele que tu vires o Espírito descer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, irmãos,
A igreja que você vir que tem isto, é esta que está aprovada por Deus. Este é o sinal que Deus deu para João Batista, para que ele conhecesse que aquele era o Cristo. Quando o Espírito Santo, irmão, se manifesta na igreja, quando o Espírito Santo se manifesta no crente, como é que ele se manifesta? Glória a Deus. Como é que o Espírito Santo se manifesta, irmãos? Irmão, eu nem sei. Glória a Deus. Mas quem tem o Espírito Santo sabe, não é? Como é que o Espírito Santo se manifesta? Como é que o Espírito Santo age na gente? Como é que você sabe quando você está sendo aprovado por Deus? É como se Deus estivesse falando: você é meu, eu sou teu, eu estou em você e você está em mim. É quando, irmãos, a gente está no culto e a gente começa a ter vontade de melhorar. Glória a Deus. Ele tem vontade de servir a Deus melhor. Eu escutei alguém orando e dizendo isto: Senhor, dá-me mais de Ti, dá-me mais da Tua santidade, dá-me mais da Tua unção, dá-me mais da Tua humildade, dá-me mais da Tua simplicidade. É Ele que está se manifestando. Quando você começa a ficar com vontade de chorar sem saber, aquele choro de alegria, não um choro de tristeza, mas um choro de alegria, de satisfação, que você sabe que aquilo é transcendente. É o Espírito Santo que está na igreja. Ele se manifesta aqui. E o culto, irmãos, não pode ser diferente. O culto precisa continuar com o Espírito Santo descendo. Ele desce como pomba. Ele desce, cantamos o 155. Ele desce como fogo. Ele desce como óleo. Ele desce como vento ou como a brisa. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo encher esse recinto. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Quando o Espírito Santo se manifesta, irmãos, olha, lembra o que aconteceu com Maria? Maria tinha perguntado: mas como é que vai ser esse negócio? Eu não conheço homem, eu nunca me relacionei com um homem, como vai acontecer? Aí o anjo Gabriel disse para ela: o Espírito Santo vai descer sobre você. Oh, glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim: Maria se achou grávida do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo desce, irmãos, alguma coisa acontece. Você vai se achar, sabe que você vai procurar aquela enfermidade e você vai ver que ela não existe mais. E isso aconteceu comigo. Eu tinha uma azia, irmãos. Eu sofria de uma azia. Como era triste. Eu não podia beber café com leite, mas era um veneno para mim. Eu não podia comer pão, aquilo era outro veneno. Eu não podia fazer nada, não podia comer nada, irmãos. Era uma azia. Um dia eu estava num culto, a azia sumiu. Nunca mais, irmãos. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo agir. Você vai procurar a doença, não vai ter mais. Você crê? Você pode receber, glória a Deus. Sabe aquele problema que você tem, um médico fala: para você não tem jeito. Deus vai agir em você, o Espírito Santo vai descer em você, e você não vai ter mais esse negócio. E sabe por que eu estou falando isso? Porque Ele está mandando. E é hoje aqui, você vai procurar e não vai ter mais. Você vai fazer o exame e vai estar zerado. Você crê? Pode receber isso? Não aguente mais um minuto só, por favor. Glória a Deus. É assim que o Espírito Santo age na igreja. Ele desce como pomba, ele desce como fogo, ele desce e sopra como vento, ele desce como água e lava. Ele vai fazendo, ele vai operando, ele vai transformando, ele vai agindo, e a igreja vai recebendo. Ele está aqui. Seja renovado, seja cheio. Onde canta na baia, oreanda na maia. Como é que você está? Está frio, está quente? Deixa Ele aquecer a sua alma. O fogo está aceso. Glória a Deus. Tem problema? Lembra que eu falei do dilúvio? O vento sopra, o dilúvio vai embora. Sei lá onde Deus levou tanta água. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Isso para Deus não é nada, viu? Problema grande, enorme. Para Deus, o Espírito Santo é onipotente.
É Ele que está aqui. É Ele que está na igreja, é Ele que está com você. Lá, irmão, não tenha medo, Ele te dá vitória lá. Glória a Deus. Tem alguém com problema aqui grande mesmo? Se você sentiu que Deus falou com você, vem para frente, eu quero orar por você. Pode vir, em nome de Jesus. Com essa oração vamos terminar. E vou ministrar a bênção apostólica. Pode vir, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode vir em nome de Jesus. Aleluia. Vem em nome de Jesus. Diabetes some. Pressão alta desaparece. Bico de papagaio some. Está aqui um que recebeu isto. Oh, glória a Deus. Sabe, artrites, artroses. Glória a Deus. Infertilidade, esterilidade. Glória a Deus. Quer vir à frente? Pode vir em nome do Senhor Jesus. Mas não demore, por favor. Você que sabe que Deus falou com você, hoje é a tua bênção. Já podemos orar? Glória a Deus. Oh, é assim que Ele age, irmãos. Não dá mais tempo de a gente falar. Podíamos falar em um desses, né? A cada sexta-feira. Oh, glória, Deremiandaramaia. Aquele dom que você pensa que está aí ainda. Você é vaso, você é instrumento. Você precisa do que eu estou falando aqui hoje. Não pensa que é só isso. Deus tem mais para te usar. Deus tem mais para te dar. Você precisa da mensagem desta noite. Oh, deixa o Espírito Santo inflamar o teu ministério, inflamar os teus dons. Tem mais alguém, irmãos? Alguém que quer renovação? Sai do seu lugar, coloque-se aqui, em nome do Senhor Jesus. Vem em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que estava frio, estava parecendo aqueles 3 lá no Getsemane que só conseguia dormir. Aleluia. Vem para frente, eu quero orar por você. Vem, por favor, vem, não se envergonhe não. Eu ia falar para você vir só depois que a gente fechasse os olhos, mas vem agora. Não tenha vergonha não, sabe? Pronto, irmãos, podemos orar? Eu sei que tem mais gente. Podia descer e pegar você pela mão e pôr você aqui, mas não vou fazer isso. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, Tu és santo. Te louvamos nesta noite, Senhor, pela Tua palavra. Tu desces como fogo. Tu sopras como a brisa. Tu renova. Senhor amado, Tu transforma o derrotado num vitorioso, num vencedor, Senhor. Senhor amado, ajuda os Teus servos, as Tuas servas, a cada um de nós, como nós precisamos da operação do Teu Espírito, Senhor, como óleo, como azeite, Pai, como fogo, como vento, como selo, oh meu Deus, como a pomba. Senhor amado, toca agora na Tua igreja, renova, Pai, estamos em campanha de oração, estamos clamando ao Senhor, responde com fogo,
como tu respondeste para Elias. Toca com fogo, como tu tocaste em Isaías. Queima, Senhor, as iniquidades, os pecados. Senhor amado, e que a igreja se ache, Senhor, de posse da tua bênção. Faz a doença sumir, a porta fechada se abrir, Senhor, a renovação descer, e a vitória, meu Deus, para a tua glória. Abençoa o teu povo, leva em paz, guarda e protege, cada um ao sair, recebe o nosso culto, em nome e para a glória do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos digamos amém. Deus abençoe, irmãos, Deus leve em paz, Deus abençoe as nossas congregações, mais uma vez, pastor Wellington, pastor